Bom, vamos de novo lá naquela questão do improviso, então, em cima de tríades. Né? Vamos novamente pegar em cima de Dó, porque fica mais fácil esse trâmite de entendimento em cima do campo harmônico de Dó e dos acordes naturais, né? Sem sustenido, bemol e etc, etc, porque aí a gente já está mudando toda a configuração. Está fazendo a famosa transposição. Né? Então, a primeira transposição eu tenho um sustenido, na segunda transposição eu teria 2 sustenidos, 3 sustenidos e assim por diante, mas é outro caso quando a gente estuda transposições. Falando novamente no Dó, então, vamos mudar um pouco a regra. Né? Aquela hora eu fiz Dó, terceiro grau, que foi o Mi menor, pro Dó, tá? Aí depois, dentro do Mi menor, eu analisei a tríade. Peguei o Sol, que é o terceiro grau no caso do Mi, que é Mi, Sol, Si. Peguei o Sol. Dentro do Sol, aí eu fui pro quinto grau, que é o Ré menor. Sol, Si, Ré. Olha lá. Dentro do Ré, eu peguei Ré, Fá, Lá. Peguei o terceiro grau, que é o Fá, para subir uma quarta, para eu poder fazer essa finalização da música. E dentro do Fá, da tríade de Fá, Fá, Lá, Dó, eu escolhi o quinto grau, que era para finalizar. Então, legal. Vamos mudar um pouco. Vou pegar o próprio Dó novamente. E aí tô pensando aqui, poxa, como é que eu começo a fazer aqui alguns acordes? O cara tá tocando a harmonia ali em Dó maior, jônio, né? Tá tocando Dó maior natural. E eu queria fazer alguns acordes. Enquanto ele tá tocando ali, eu queria dedilhar uns negócios diferentes, umas notas de passagem e tal. O que seriam essas notas de passagem? Então são notas rápidas, né? Que a gente diz, por exemplo, eu tô aqui, eu vou fazer um Dó maior, sei lá, com nona. Vou pro Mi. Eu estou fazendo aquela harmonia. Dó, Mi menor, Sol, Ré menor, Fá maior e findando em Dó. Foi o que eu fiz agora aqui. Eu só fiz notas de passagem. Do Dó eu fui com Dó nona, fazendo uma passagem. Do Mi menor eu fui com Mi menor sétima menor. Eu caí nele mesmo. Mi, Sol, Si eu poderia ter caído num Si meio diminuto. Dá um choque harmônico, tá vendo que ele é uma nota de passagem também, mas é uma nota de, como é que eu vou te falar, ela não conclui, né? É uma nota de chamada, é um acorde de chamada, né? Vai fazer a chamada para uma conclusão, não conclui uma música, então poderia ter caído no Si meio diminuto, não caí, porque faz parte da tríade de Mi, Mi, Sol, Si, e o Si dentro do campo harmônico maior de Dó, ele seria um Si meio diminuto, como eu já expliquei lá atrás, quando analisamos as tríades. Mas vamos mudar um pouco essa brincadeira aqui. Então você entendeu o que são os acordes de passagem. Eu posso fazer acordes de diversas formas. Aqui eu estou fazendo acordes, o próprio acorde, mudando alguma característica desse acorde, fazendo ele com nona, com sétima e assim por diante. Mas eu poderia cair em outros acordes dentro dele. Você entendeu? Eu poderia cair dentro da tríade, dentro da tétrade, primeira, terceira, né? Primeira, terça, quinta e sétima. Então sempre lembrar isso, se fosse a tétrade, tá? Tríade, primeira, terceira e quinta. Resumo então. Dó. Vamos agora cair no quinto grau ao invés de começar. Ó, começa a música com Dó. Ao invés de cair no Mi menor, eu vou cair no quinto grau. Seria direto o Sol. Então do Dó. Estou em Sol. Do Sol, o que eu vou fazer? Vou analisar a tríade de Sol. Sol, Si, Ré. Ao invés de cair no Ré, eu vou cair no Si meio diminuto, que é aquele acorde que a gente acabou de falar agora, que dá um choque harmônico, que ele pede uma conclusão. Então, ó. De novo. Vamos no caso do Dó. Eu peguei o quinto grau da tríade de Dó, seria Dó, Mi, Sol. Peguei o Sol. Tríade de Sol. Sol, Si, Ré. Peguei o terceiro grau agora, que é o Si meio diminuto. Ó o Si. Si, Ré, Fá. Eu posso pegar o Ré menor,
que a gente utilizou naquela primeira harmonia. Posso usar o Fá, que a gente também utilizou. Então, Si, Ré, Fá. Eu vou utilizar o Ré menor. Então, vai vendo. A gente pegou o Dô. Usei o quinto grau do Dô na tríade de Dô, Dô, Mi, Sol. Peguei o Sol. Peguei o Sol, analisei a tríade. Sol, Si, Ré. Peguei o Si, que é meio diminuto dentro do campo harmônico de Dô. Está explicado lá atrás também, em cima de tríades, o porquê que é meio diminuto. Si meio diminuto, eu analisei o Si meio diminuto, Si, Ré, Fá. Peguei o terceiro grau também, que seria o Ré, que é um Ré menor dentro do campo harmônico maior. Dentro do Ré eu vou analisar ele, Ré, Fá, Lá. Ao invés de pegar o Fá como nós fizemos lá na primeira harmonia, eu vou pegar o Lá. O Lá dentro do campo harmônico de Dô, que é a relativa menor de Dô, esse Lá que seria o sexto grau, ele é menor. Então Lá menor. E aí Lá, Dô, Mi. Eu posso concluir com o próprio Dô. Você entendeu? Que aí eu, Lá, Dô, Mi eu pego o terceiro grau. Ou eu posso pegar o Mi menor, que eu vou pegar o quinto grau. Eu vou pegar o Dô, só para fazer esse fechamento e essa conclusão. Então o que nós fizemos? Vou tocar só os acordes agora. Falar primeiro o nome, depois eu toco o acorde do que nós acabamos de fazer. Fiz o Dô, tônica e fundamental da música, né? Quinto grau que foi o Sol. Peguei do Sol, a gente caiu no Si meio diminuto. Si meio diminuto, Si, Ré, Fá, peguei o Ré menor. Do Ré menor eu peguei o Lá menor. Do Lá menor eu caí no próprio Dô. Então fica assim a harmonia. Dô, Sol, Si meio diminuto, Ré menor, Lá menor e o próprio Dô. Olha a diferença das duas harmonias. Começando em Dô, eu estou dentro do mesmo campo harmônico, não mudei regra nenhuma desse campo harmônico, mas a música são duas músicas diferentes. Uma começou em Dô, que é Dô, Mi menor, Sol maior, Ré menor, o Fá maior, que eu fiz aqui sem pestana, mas não deixa de ser o Fá, e o próprio Dô. Agora veja a segunda harmonia. Começando em Dô, fundamental, e dentro do próprio campo harmônico, tá? Não mudei nenhuma nota aqui. Dô, a gente foi pro quinto grau, mudou pro Sol, era Mi menor, foi pro Sol direto. Do Sol eu fui para um Si meio diminuto, nota de preparação, que é o sexto grau, no caso, ou sétimo grau no caso do Dô, tá? E aí eu fui pro Ré menor aqui, ó, que coincidiu com a outra música, mas aí daqui, que ia para um Fá lá na primeira música, eu vou pro Lá menor, que é a relativa menor, que tá no sexto grau do Dô. E aí eu faço a conclusão no Dô. A sonoridade dessa harmonia. Comecei na mesma tônica, que é a mesma fundamental, fiz análise das tríades para cada acorde e fiz duas harmonias totalmente distintas. Claro que algumas notas coincidem entre uma harmonia e outra, mas a disposição dos acordes são diferentes. Porém, ambas harmonias começam em Dô. Eu poderia começar em Dô e cair numa relativa menor, que é o Lá menor, sexto grau. Você cansa de ver músicas, né, que começam assim também. Poderia, por quê? Porque é a relativa. Na verdade, qual é a diferença? Ela seria um clone do Dô maior, esse sexto grau que seria o Lá menor, é um clone do Dô maior, só que ele é um acorde menor. Então seria
padrão do acorde maior seria o jônio, que é esse Dó maior, né? No caso, Dó maior, quando eu falo aqui, não coloque na mente, tudo que é maior então tem que ser o Dó maior, só ele é o padrão maior. Não. Tem a transposição, como eu falei, o jônio é o padrão maior, que a gente também falou em escalas lá atrás. Esse é o padrão maior dentro do campo harmônico maior que nós estamos estudando, então ele é o padrão. E o padrão menor é o eólio, que seria o sexto grau, que é o Lá menor. Ou Lá menor aqui, né? E se você analisar a tríade de Dó, por isso que ela é a relativa menor, ela tem as mesmas notas do Dó, só que no caso ela é menor. As notas coincidem quase que integralmente. Só vão ser coincidentes de 100% se eu colocar esse Lá menor, a relativa menor, com sétima. Aí eu vou ter, que é a tétrade, aí eu vou ter 100% de paridade entre uma e a outra, né? As notas são iguais, vão coincidir. No caso do Dó maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. No caso do Lá menor, eu tenho Lá, Dó, Mi. Olha lá, eu tenho Dó, eu tenho Mi, só faltou o Sol. Eu tenho o Lá como tônica, que é o Lá menor, que é o sexto grau, que seria relativo. Por isso que ele é relativo. Por quê? Se eu coloco esse Lá menor com a sétima, você já viu que tem duas notas da tríade de Dó. Dó, Mi, Sol, na tríade de Dó. E no Lá menor relativo, eu tenho Lá, que é a única nota que difere, Dó, Mi, ou o Dó e o Mi. Eu tenho quase um Dó dentro dessa nota Lá. Você entendeu? Se eu colocar a sétima nesse Lá, o que eu vou estar colocando aqui? Acrescentando quem é a sétima do Lá? É o Sol. E o Sol está a um tom abaixo do Lá, da tônica, da fundamental, que é o Lá. É uma sétima menor. Então, se eu faço Lá menor com sétima menor, aí eu tenho Lá, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol e o Lá. A única nota a mais aqui seria o Lá, mas eu tenho um Dó dentro desse Lá. Então, entendeu? Então esse Lá menor sétima, ele tem um Dó maior dentro dele. Por isso que ele é relativo. Nós costumamos dizer que ele é relativo porque os acordes dentro dele, na verdade, são os acordes de Dó. Só que no caso aqui é maior. E no caso, quando você acrescenta a nota Lá, seria o eólio, que seria o padrão menor dentro do campo harmônico de Dó maior. Seria o padrão menor, né, da música, quando a gente fala de acordes. Fala, meu, faz um acorde menor aí, Ré menor. A gente está teoricamente falando no eólio. Faz um Mi menor. Quando eu vou começar a música, fiz uma transposição, tá? Faz um Sol menor. Faz um Fá menor. Faz um Si menor. Esse cara é um eólio. Ele pega esse padrão da relativa menor, que seria o Lá menor eólio, que seria o Lá menor sétima menor. Pois e aí ele monta toda a estrutura do campo harmônico menor. Mas resumindo, e essa é a relativa. Eu poderia começar então no sexto grau. Começo na tônica, vou fazer um improviso de sexto grau, que foge da tríade, tá? É só pra você ter uma ideia, porque ele é a relativa. Na verdade eu estou pegando um acorde maior, estou clonando ele e fazendo ele menor. E ó o encaixe, perfeito. Ele encaixa legal o som. Ó lá. Nona. E a sétima menor, que seria a sétima menor, o sexto grau, a relativa menor, com sétima menor. Ó, Dó, a nona do Dó, né? Dó maior nona, e aí eu faço a sétima, essa relativa, a sexta menor, a relativa menor do Dó, que seria o Lá menor, sétima menor. A gente consegue encaixar. Então são questões de harmonia. Como eu consigo fazer notas de passagem, dedilhados e não ficar na mesma coisa, né? Ficar na mesmice. Fazendo essas brincadeiras, né? Outro vídeo.